Evangelho de Lucas, capítulo 24. Hoje nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 12. É o domingo da ressurreição, queridos. É o dia da ressurreição. A melhor notícia que já se ouviu no mundo aconteceu nesse dia. O túmulo está vazio. Estamos caminhando aí para o final da nossa série de Lucas, após 1 ano e meio. Costuma-se dizer que o berço da igreja evangélica, o berço, onde nasceu a igreja evangélica, encontra-se aqui. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. A igreja nasce juntamente com a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E a ressurreição sempre foi uma pedra fundamental da nossa crença. Você tira a ressurreição, você derruba a nossa crença. A gente costuma dizer que o cristianismo ele tem alguns pilares que sustentam o cristianismo. E se você tira um desses pilares, o cristianismo vem abaixo. E ele deixa de ser um cristianismo verdadeiro, puro, e se torna um cristianismo corrupto e falso, herege. Então, um desses pilares é o túmulo está vazio. Vamos lá, versículo 1 vai dizer assim: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Vamos parar aqui, já a gente continua. Como eu disse, o melhor dos dias chegara. Contudo, para aquelas mulheres, a princípio, não tinha começado esse dia como um dia bom, ou como um dia de alegria. Era um dia de pesar, era um dia de tristeza, era um dia de profundo quebrantamento. Elas se prepararam para ir até o túmulo de Jesus, para ungir o seu corpo, o seu cadáver, porque o clima daquela época contribuía, o clima daquela localidade contribuía para que o corpo entrasse em decomposição de forma muito rápida. E elas tinham por objetivo, era um costume da época, ungir o corpo de Jesus para, quem sabe, se possível, demorar um pouco mais ou alongar um pouco mais a decomposição do seu corpo. Então elas acordam de madrugada, de forma muito cedo, para preparar essas especiarias, esses perfumes, esse óleo que seria passado no corpo de Jesus. A princípio, quando a gente olha para essa atitude das mulheres, a gente vê uma atitude de amor e devoção. Você fala, olha quanto amor, olha quanta devoção, olha quanta dedicação, olha quanto carinho elas demonstram para com Jesus. Então você fica muito impressionado com a atitude delas. Contudo, queridos, você fica um pouco preocupado, porque a atitude dessas mulheres demonstra também que elas tinham falta de fé. Por que isso, pastor? Por que demonstra que elas tinham falta de fé? Demonstra que elas tinham falta de fé pelo fato que Jesus, por diversas vezes, tinha pregado, anunciado e profetizado que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e era o terceiro dia. E ainda assim, elas vão até Jesus procurando ou buscando ungir um cadáver. Vocês vão ver que elas vão ser repreendidas por isso. Se você ler todos os evangelhos, os 4 evangelhos vão tratar desse capítulo, todos eles vão tratar dessa passagem, você vai perceber que alguns evangelhos vão dizer que elas saíram ainda de noitinha, o sol ainda não tinha nem nascido, e elas vão de madrugada ainda, caminhando até o túmulo onde Jesus tinha sido depositado. E quando lá chegam, elas vão se surpreender com aquilo que aconteceu. E mais uma vez revelando que aquilo que elas fizeram, apesar de demonstrar amor, dedicação e carinho por Jesus, demonstrava uma extrema falta de fé e de esperança naquilo que Jesus tinha pregado durante 3 anos. Eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. Então o versículo 2 começa e diz assim: encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, versículo 3, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Marcos, se você ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 16,
Ele vai dizer que no meio do caminho as mulheres viraram umas para as outras e disseram assim: quem vai tirar a pedra para a gente? Pedra é pesada, o sepulcro foi lacrado e a gente não tem força para tirar aquela pedra. A pedra pesava aproximadamente 1 tonelada. E como que a gente faz? E elas vão ali no meio do caminho conjecturando como que elas iam fazer para tirar a pedra, para entrar até o sepulcro e ungir o corpo de Jesus. Contudo, Lucas nos mostra que a preocupação delas era irrelevante, era sem sentido, pelo fato de que, repito, aquele era o terceiro dia e não havia mais necessidade de remover a pedra. Se você olhar em João capítulo 20, João vai dizer que um anjo desce do céu e que por meio de um terremoto a pedra é removida, provavelmente pelo próprio anjo. Então, quando elas chegam lá, elas se deparam com a pedra removida. Em Mateus, no capítulo 28, também falando dessa passagem, vai dizer que Maria Madalena ficou extremamente encantada com o que aconteceu. Então, depois você lê João 20, Mateus 28 e Marcos 16, para que você possa completar essa passagem. E aí, se você de novo olhar todos os evangelhos, você percebe que Maria Madalena, assim que ela vê a pedra removida, ela corre e não espera nem mesmo a revelação e a explicação dos anjos. Ela simplesmente corre e vai contar aos discípulos. Tanto que se você chegar no Evangelho de João, no capítulo 20, ela vai dizer: tiraram do sepulcro o corpo do Senhor e não sabemos aonde puseram. Contudo, a gente vai perceber que havia mais do que uma mulher naquele momento. E as outras mulheres que ali ficaram, entraram no túmulo. E quando entram no túmulo, elas se deparam com uma cena extremamente maravilhosa, milagrosa e estarrecedora aos nossos olhos. E aí, o texto segue e vai dizer assim, versículo 4. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. A morte é o rei dos horrores. Nós já falamos muito sobre isso aqui na igreja. O ser humano comum, ele tem medo da morte. O ser humano comum que não conhece Jesus, ele tem terror da morte. Contudo, Jesus prova aqui que ele realmente era o que ele havia falado desde sempre, rei dos reis, inclusive rei da morte. Se a morte era o rei dos horrores, Jesus era o rei dos reis. Inclusive mandava na morte. Lembra-se de quantas passagens nós pregamos aqui no Evangelho de Lucas, quando Jesus se depara com o morto e ele diz: eu te mando. A gente até ficou aqui um pouco, meditando na passagem que Jesus encontra com a viúva de Naim, onde Jesus encontra o filho da viúva de Naim dentro do caixão, e ele vira para a viúva de Naim e diz, ou melhor, ele vira para o defunto e fala para o defunto, ele diz: eu te mando, levanta-te. Ele fala com o defunto, porque ele diz: eu não respeito a morte, eu não respeito, eu não me dobro à morte. A morte para mim é indiferente. Para vocês sim, ela é aparentemente definitiva. E não tem para onde correr. Mas comigo, eu digo: levanta-te. Chamam ele e dizem: olha, a filha de Jairo está doente. No meio do caminho, ele para atender a mulher do fluxo de sangue. E naquele meio tempo a menina morre. Dizem para ele: olha, pode ir embora, a menina já morreu. Ele diz: para de bobagem, ela apenas dorme. Ou seja, para mim, um sono, uma morte, é indiferente, é o mesmo. Ela vai levantar. Então, percebemos diante desse texto que Jesus verdadeiramente era o rei dos reis, porque ele venceu a morte, o túmulo estava vazio, ele ressuscitou. Então no versículo 4, os anjos aparecem. E o versículo 4 apenas diz isso, que as mulheres ficaram perplexas. Em outros textos, e no versículo 5 também vai dizer que elas ficaram muito atemorizadas. E aí, em alguns evangelhos, dizem que um anjo aparece sentado em cima da pedra, tem até alguns desenhos que vocês vão ver um anjo sentado em cima da pedra que rolou no túmulo de Jesus. O evangelho de Lucas nos diz que eram dois. Então, essas divergências não anulam o relato, pelo contrário. Por exemplo, pode ser que no início tivesse um anjo sentado sobre a pedra e que quando entraram no túmulo, encontraram um segundo anjo. Não tem problema. Outra coisa, algumas passagens vão falar anjo, outras passagens vão falar de 2 varões, também nada de absurdo, porque nós bem sabemos que por diversas vezes os anjos, inclusive no Antigo Testamento, se manifestaram de forma humana. Então pode ser que eram anjos
com forma corpórea. Outra coisa, alguns vão dizer que o anjo falou uma vez, outros vão dizer que o anjo falou mais de uma vez, também sem problema. Algum evangelista pode ter relatado apenas uma palavra do anjo, outro evangelista relatou 2 palavras do anjo. Uns vão dizer o anjo estava sentado, outros vão dizer os anjos estavam em pé. Então, nada disso anula, pelo contrário. Como eu digo, a gente tem que ler os 4 evangelhos, porque eles se completam e cada um deles trazem detalhes que nos trazem mais informação da cena completa. Até porque, para falar a verdade, nenhum deles presenciou o que está acontecendo aqui. Foram as mulheres, e elas contaram para eles o que aconteceu. E conforme elas contaram a história, eles foram montando o seu discurso. Então, o versículo 5 chega e diz assim: e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, alguns evangelhos vão dizer que elas prostraram o rosto em terra, ou seja, se ajoelharam diante deles, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que, olha só, buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Como eu disse, não surpreende que as mulheres tenham ficado com temor diante do que viram. Viram o sepulcro aberto, viram 2 homens que as vestes resplandeciam, à semelhança de anjos. Diante delas, eles dizem: o que vocês procuram aqui? Por que estão procurando aquele que vive entre os mortos? Por que estão procurando aquele que ressuscitou como se ele fosse um cadáver? Como eu disse no início, as intenções eram boas, mas eram erradas. Então eles dizem: olha, eu não estou entendendo. O que estão fazendo aqui? Vocês esqueceram do que ele disse? De forma muito suave, de forma muito amorosa, os anjos estão repreendendo elas. Os anjos estão chamando a atenção. Os anjos estão dando um sacolejo nelas e dizendo: ei, acordem. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês surtaram? Vocês esqueceram o que ele disse? E aí os anjos os levam de volta às palavras do próprio Jesus. Na semana que vem nós vamos pregar os discípulos no caminho de Emaús. E você percebe que eles também haviam esquecido as promessas de Jesus. E aí Jesus faz a mesma coisa que os anjos. Jesus os leva de volta à Bíblia. E o texto diz que, explicando desde o Antigo Testamento, veio dizendo como Cristo haveria de padecer, morrer e ressuscitar. E eles lembraram. Então, a melhor maneira de lembrar alguém, a melhor maneira de acordar alguém, a melhor maneira de trazer à memória de alguém as promessas do Pai é voltando às Escrituras, voltando para a Bíblia, levando as pessoas de volta a lembrar aquilo que elas uma vez já ouviram de Jesus. Então eles dizem: olha, vocês esqueceram que ele vos preveniu? Estando ainda na Galileia, ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Ou seja, ele disse: eu não estou entendendo a procura de vocês por Jesus onde ele não deveria estar. Então as mulheres ficam muito, acredito eu, temerosas, envergonhadas e um pouco confusas de tudo que estava acontecendo. E aí, eu não lembro qual dos livros que eu estava lendo, não sei se foi do Hernandes ou se foi do Hendrickson, e ele dizia o seguinte: quanto mais a gente ama, menos a gente esquece. Quando você ama muito alguém, você esquece. Eu sou um desses. Ilana cansa de falar comigo. Eu passo no meio da rua, as pessoas falam comigo: oh, tudo bom, aperto a mão, quando eu vejo as pessoas falam: não sei quem é. Não faço a mínima ideia de quem é. Quem é? Às vezes a Ilana lembra e eu não lembro. E aí, já aconteceu isso com alguém que você ama muito? Não vai acontecer. A não ser que você tenha Alzheimer. A não ser que você tenha problema de memória. Fora isso, dificilmente você vai cruzar com alguém que você ama e vai falar: quem é mesmo? Não lembro, falou comigo, amo muito, mas não lembro. Não existe isso. Então, queridos, o que eu quero te chamar a atenção é que a gente deve amar cada vez mais a Cristo, para que não caiamos no erro de esquecê-lo.
E parece incoerente falar isso. Poxa, pastor, você está falando isso para mim, eu sou crente. Eu amo a Jesus, eu sei, queridos. Mas com o passar do tempo, o nosso amor vai se esfriando. E foi sobre isso que a gente falou sexta-feira aqui, que o Sandro falou. O nosso amor vai se esfriando, o nosso amor vai diminuindo, o nosso amor vai se tornando rotineiro. E a gente começa a esquecer a face do nosso Senhor. Começa a esquecer as promessas que Ele fez. Começa a esquecer tudo aquilo que Ele disse para mim e para você, quando nós o conhecemos. Ele vai caindo no esquecimento, vai caindo, daqui a pouco você nem mais reconhece Jesus. Você passa por ele e não sabe quem é. Quem é mesmo? Quem é? Falou comigo, mas não sei quem é. Então, quanto mais a gente ama, menos a gente esquece. E essas mulheres, claro, para nossa advertência também, porque a gente faz igual a elas haviam esquecido muito rápido das palavras de Jesus. 3 dias apenas elas já tinham esquecido. Então, cuidado, nós somos iguaizinhos. Deus fala com a gente, mas passa uma semana e é o suficiente para que a gente esqueça. Ame mais. E quanto mais você amar, menos você vai esquecer. Pergunte para uma mãe se um dia ela já esqueceu do rosto do seu filho que se foi. Jamais. Mas constantemente a gente esquece do nosso Senhor Jesus. Talvez porque estamos amando pouco. Estamos nos lembrando pouco, estamos trazendo pouco à nossa memória a imagem dele e tudo aquilo que ele fez. E quando eu digo imagem, claro, né, eu estou falando do seu caráter, porque nós não acreditamos naquelas imagens que pintam de Jesus, nos quadros e nos filmes, não acreditamos. Mas, queridos, ame mais. E o seu coração vai lançar fora o esquecimento. Ame mais. Ame mais. Vamos seguir? Versículo 8 vai dizer assim: então se lembraram das suas promessas. Se lembraram. Elas precisaram ser exortadas. E aí eu digo, né? Que bênção é a memória, né, queridos? Precisaram de uma exortação, precisaram de um sacode, precisaram de uma... Deixa eu refrescar a sua memória. Mas elas puxaram lá no fundo e a sua memória tinha sido alimentada. E graças a Deus por isso também. Porque muitas das vezes nós somos trazidos de volta, muitas vezes nós somos resgatados por meio da memória que Deus nos lembra. Lembra que eu já te falei? Lembra que eu já te prometi? Lembra que eu já fiz na tua vida? Lembra que eu já fui para você? Lembra de onde eu te tirei, aonde eu te peguei, o que eu fiz por você? E aí a memória nos acende. E a palavra diz, então se lembraram das palavras. A memória é maravilhosa. Ela também é enganosa. Ela também pode falhar, mas a memória é algo maravilhoso. Então, às vezes, quando o pastor exorta, quando o pastor chama a tua atenção, quando o pastor te faz lembrar de coisas que talvez você já está cansado de saber, é justamente para que a sua memória seja despertada e você volte a falar, calma aí, opa, eu sou filho de Deus, eu sei quem tenho crido, eu tenho promessas na minha vida, eu fui regenerado, eu sou lavado e remido, eu tenho destino eterno. A minha família é bênção, tudo que eu tenho é bênção. Eu conheço Jesus, o meu Jesus é vivo. Certa feita eu já contemplei a tua face. A minha memória está me enganando. A minha memória está falhando, mas eu sei. Acabei de lembrar, acabei de puxar no fundo da memória. Por isso que os anjos, então, fazem uma ligação do esquecimento que elas estavam tendo momentâneo para a memória que elas tinham armazenado durante o tempo. Elas viram 3 anos caminhando, elas viram cura, milagre, pregações, atitudes, elas viram a cruz, elas viram as palavras da cruz. Então, rapidamente elas, é verdade, por que estamos tão temerosas se a nossa memória tem tudo isso, se a nossa mente tem tudo isso? Elas sabiam que Jesus havia se referido à ressurreição, elas sabiam que Jesus tinha dito, eu vou morrer, eu vou dar a minha vida pelas ovelhas, mas ao 3º dia. E aí entra um outro porém também. A nossa memória enganosa, e nós, falhos que somos, às vezes nos convém lembrar só aquilo que interessa. Elas lembraram que Jesus disse que ia morrer, mas esqueceram de continuar a história e lembrar que ele também disse que ia ressuscitar. E a gente também tem isso. Às vezes a gente tem o costume, ou tem a mania de lembrar só aquilo que nos é conveniente. Então aquilo que é conveniente eu não esqueço. Está lá, marcado, não precisa nem me lembrar, que eu sei. Mas aquilo que não é conveniente, eu esqueço. Ou então faço questão de esquecer. Depois digo, irmão, foi mal, esqueci, não lembrei.
tinha que ter anotado, você podia ter me lembrado, mas é conveniente. Mas quando a gente quer muito alguma coisa, quando a gente deseja muito, não, pode acontecer o diabo, que você não esquece. Não esquece. Mas a gente constantemente faz isso. A nossa memória é seletiva. A gente seleciona aquilo que a gente quer lembrar. Então agora elas se dão conta de que estavam no dia em que Jesus tinha profetizado. Elas estavam no dia que Jesus tinha predito. E ali estava acontecendo aquilo que ele havia dito. Eu ressuscitarei. O texto segue, chega no 9 e diz assim: e voltando do túmulo, então as mulheres estão voltando, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Então, além dos 11, haviam outras pessoas dentro da casa. Lucas é um pouquinho mais resumido. Como eu disse, se você depois olhar Mateus e João, tem mais detalhes acerca dessa palavra. Mateus diz que o anjo diz para as mulheres assim: vinde ver onde ele jazia. Aí depois que elas olham, o anjo diz: ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai encontrar com vocês na Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Então elas obedeceram ao mandamento dos anjos. Lucas simplesmente diz: elas foram, mas na verdade elas estavam obedecendo um mandamento. Os anjos disseram: vão. E aí Mateus também nos conta algo muito legal. Mateus nos diz que no meio do caminho, enquanto iam, Jesus aparece para elas. Como recompensa, elas encontram Jesus no meio do caminho. Foram as primeiras a ver Jesus. Mateus diz que aconteceu assim, no versículo 9. E eis que elas estavam correndo. Jesus veio ao encontro delas e lhes disse: salve. Isso deve ter sido muito legal. Muito legal. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Então Mateus tem alguns detalhes a mais. João também, como eu disse, tem alguns detalhes interessantes. João, no versículo 20, diz que, deixa eu achar aqui, capítulo 20, do 10 em diante, as mulheres correm e quando elas estão indo, elas escutam assim: mulher, por que chora? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. E aqui é Maria Madalena, tá? O texto diz: Jesus aparece a Maria Madalena. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? E a quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, disse: Senhor, aonde você colocaste o corpo dele? E aí ele disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Então, queridos, muitas coisas aconteceram nesse tempo, né? Contudo, Lucas é um pouco mais resumido. Depois, como eu disse, leiam em casa para que vocês vejam outros detalhes. Mas o fato de Lucas ser resumido aqui também faz com que o restante do seu texto seja praticamente exclusivo. O restante do livro de Lucas, até o final agora, são passagens que praticamente só ele vai tratar. Lucas é o único apóstolo que fala da ascensão de Jesus, tanto que ele emenda em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos começa falando de Jesus caminhando entre os apóstolos e depois sendo levado aos céus. Mas Lucas, já no finalzinho do seu livro, faz questão de colocar essa parte de Jesus sendo elevado aos céus. Nenhum outro, nem Mateus, nem Marcos, nem João falam disso. Então, existem coisas aqui também que são exclusivas de Lucas, mas ele é resumido. Então, vale a pena que você, depois em casa, leia os demais evangelhos. Então, elas correm para fazer aquilo que o anjo tinha mandado. Versículo 10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também, aí é aqui que entra uma questão também interessante. Olha, também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Por isso que a gente costuma, os apóstolos, né, ou melhor, os teólogos hoje em dia, para facilitar o entendimento, acreditam que Maria Madalena, quando vê a pedra removida, ela já corre.
para contar aos apóstolos: olha, removeram a pedra, roubaram o corpo de Jesus. Enquanto as demais mulheres, não apenas Joana e Maria, mãe de Tiago, porque o texto diz, também as demais que estavam com elas, confirmaram. Então havia um número até maior de mulheres que estavam com elas e ficaram e ouviram tudo isso que aconteceu. Os anjos, quando voltaram, encontraram com Jesus no meio do caminho. Então, outras mulheres estavam ali e presenciaram tudo o que aconteceu e confirmaram estas coisas aos apóstolos. E agora que vai ficar também muito legal. As mulheres voltam. Primeiro chega Maria, um pouco desesperada, Maria Madalena, dizendo que não sabiam o que tinham feito com o corpo de Jesus. De repente chega o segundo pelotão, que são as mulheres que ficaram para trás, e elas começam a dizer o que o anjo havia dito, e que no meio do caminho, quando voltavam, Jesus encontrou com elas e disse: vão para Galiléia, que lá vocês vão me ver. E o melhor vai ser a resposta dos discípulos. Versículo 11. Vamos ver? Tais palavras lhes pareceram como um delírio e não acreditaram nelas. Era de se esperar, não é verdade? A gente fica muito assustado. A gente fala: cara, como é que pode esse negócio? Esses discípulos não são normais, não. Mas convenhamos, era de se esperar. Repito, o nosso coração é enganoso. A nossa tendência para a incredulidade é muito grande. A nossa tendência para esquecer as promessas de Deus é muito grande. A gente se apega muito aos problemas, se apega muito às tribulações, a gente se apega muito às palavras contrárias que nós mesmos dizemos ou que alguém diz para a gente. E a gente esquece assim das palavras do nosso Senhor. E aí os discípulos, como de se esperar, que eles eram complicados como nós somos, dizem: ah, vocês estão tudo malucos, vocês estão delirando. Essas palavras parecem delírio. E não acreditaram nelas. E aí eu te digo, novamente dá vontade de pegar, né, e sacudir e falar: acorda, eu lembro que Jesus falou. E aí de novo eu disse que no caso das mulheres, quanto mais a gente ama, menos a gente esquece. E aí eu repito e digo: quanto mais a gente ama, menos a gente desacredita, menos a gente duvida. Então, quanto mais amamos, mais lançamos fora o esquecimento. Quanto mais amamos, mais lançamos fora a incredulidade. E repito, de novo, estava faltando amor. Porque se tivesse amor em excesso no coração deles, não havia espaço para a incredulidade. Mas o amor diminuiu, a incredulidade ganhou espaço. E é a mesma coisa que acontece na nossa vida. O amor diminui, a incredulidade ganha espaço. O amor diminui e Satanás começa a falar besteira no nosso ouvido e a gente dá ouvido. O amor diminui e o nosso próprio coração enganoso começa a duvidar de tudo aquilo que Deus disse e a gente começa a ser incrédulo. O amor diminui e a gente começa a dizer: olha, Deus disse, mas pensando bem, acho que ele desistiu. Eu acho que ele não disse. Eu acho que ele disse. Então, queridos, cuidado, ame mais, porque amando mais, lançaremos fora o esquecimento, amando mais, lançaremos fora a incredulidade. E de novo, repito, foram eles, mas poderíamos ser nós. Com certeza poderíamos ser nós nessa situação. Talvez falaremos a mesma coisa. Essa semana mesmo, estávamos vendo um vídeo na internet, né? E aí eu falei para a Ilana assim: Deus que me perdoe, eu não desacredito do poder de Deus. Não acredito que Deus ainda faça milagres. Não acredito mesmo que hoje Deus ainda possa ressuscitar mortos, fazer cego enxergar. Mas são tantos picaretas, são tantos, falsos profetas, são tantas pessoas se beneficiando do Evangelho que eu não acredito em quase mais nada que vejo na internet. Nada. E era um vídeo que estava sendo compartilhado de uma mulher que passou a ver depois que foi batizada. Ela foi batizada num rio na Itália, não foi isso? Na Itália, foi batizada num rio. A Ilana até falou: poxa, esse rio está bem agitado. Era uma praia bem agitada, com ondas. E segundo o vídeo, ela passou a enxergar. E aí você vê a que ponto a gente chegou. É tanta falcatrua, é tanta mentira, é tanta gente usando o nome de Deus para fazer besteira, que eu disse para a Ilana: olha, Ilana, eu não desacredito do poder de Deus, não. Mas eu estou igual Tomé. Se eu não estiver naquela praia lá para ver, eu não acredito mais nesses vídeos de internet, não. Acredito não. E se Deus me achar incrédulo, ele que traga um cego aqui e faça ele enxergar. Eu me renderei. Eu creio.
Eu creio que a gente não precisa impor mão, não precisa fazer campanha, não precisa nem do pastor, qualquer irmão aqui pode orar e Deus fazer um cego chegar aqui. Mas eu confesso que hoje ando um pouco desacreditado com os evangélicos. Ando um pouco desacreditado. Mas, repito, ando desacreditado dos evangélicos, de Deus, queridos. Não temos por que desacreditar dele. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir cada uma das palavras que ele nos diz. Não há espaço para esquecimento, não há espaço para incredulidade em relação a Deus. Em relação aos homens, a gente pode até ter, mas com Deus não há espaço para isso. Amém, queridos? Vamos caminhar para o 12 para terminar? 12. Pedro, porém, sempre ele, né, queridos? Não podia deixar, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. João diz que ele correu junto. Quer ver? Diz assim, João, capítulo 20, versículo 3, olha o que João diz. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Então tinha mais alguém com Pedro, João está dizendo. E a gente vai saber que é ele, porque João tinha esse costume de não colocar o nome dele, mas ele dizia assim, era o discípulo amado. Engraçado, né? Ele não dizia que era ele, mas ele dizia, era o discípulo amado, ele falando dele mesmo. Aí ele diz assim, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, está falando dele, ele passou Pedro. Aí olha o que ele diz, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou. Saiu entrando. E ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Então o lençol que cobriu Jesus estava dobrado à parte. E o lenço que cobria o rosto de Jesus também estava à parte. Mas deixado num lugar à parte. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Falando dele. Pois ainda, falando dele ainda, não tinha compreendido a Escritura. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Ele confessa que eles até aquela hora não tinham entendido ainda todo o Antigo Testamento, que falava acerca da morte e ressurreição de Jesus. Que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então João traz alguns detalhes interessantes. Diz que correu, passou Pedro na corrida, mas não entrou, Pedro entra. É bem legal a história dos apóstolos. E eles encontram um sepulcro vazio. E aí, algumas acusações que são levantadas durante os anos sobre Jesus. Os discípulos roubaram o corpo. De acordo com o que a gente lê aqui, é difícil de acreditar que os discípulos tinham roubado o corpo. Primeiro pela atitude deles, de não acreditar. O fato dos discípulos não terem acreditado na ressurreição de Jesus, quando as mulheres contaram, é um ponto positivo que confirma a ressurreição de Jesus. Como assim, pastor? Deixa eu explicar. Quando as mulheres chegam lá, eles dizem assim, vocês estão malucos, isso é doideira, isso não aconteceu. E logo depois, quando eles verificam que o túmulo estava vazio e encontram com Jesus ressuscitado, estes homens passam não apenas a pregar isso, mas inclusive a morrer por isso. Você acha que alguém que tinha falado assim, vocês estão malucos, isso é doideira, isso é loucura, isso é idiotice, iriam morrer por uma idiotice, por uma mentira? Vocês acham que os homens que roubaram um corpo, uma coisa é o seguinte, eu te engano, não te conto, mas eu te engano, e você toma aquilo como verdade, e você vai até as últimas consequências por aquilo que eu te falei, e aí você morre enganado. Isso pode acontecer. Mas pense o seguinte, você roubou o corpo, você sabe que aquilo é mentira, você vai morrer por aquilo, por uma mentira? Quando apertarem você, quando botarem a faca no pescoço, quando botarem o prego na mão, você, opa, eu roubei, está escondido em tal lugar. Então, a incredulidade inicial dos discípulos revela que, na verdade, a ressurreição aconteceu, porque depois aconteceu algo muito maravilhoso para fazer aqueles homens saírem de incrédulos para tão crentes ao ponto de morrer por isso. Então, esse é o primeiro ponto. Alguns vão dizer, não, os discípulos roubaram. Outra coisa, depois você lê nos outros evangelhos, existia uma guarda, existia um pelotão guardando o túmulo de Jesus.
Era impossível, de novo, que os guardas fossem ludibriados. Outra acusação, vão dizer, Jesus não morreu, ele apenas desmaiou, ele apenas ficou muito fraco. Aí em 3 dias, sem uma transfusão de sangue, sem nada, ele se recuperou. MacGyver, autoimune. Porque alguns dizem isso, não, Jesus não morreu na cruz. Na verdade, ele ficou muito mal, ficou muito fraco, e aí pegaram ele. Mas aí, poxa, o pessoal que carregou Jesus não percebeu que ele estava só desmaiado? Botaram lá 3 dias. Ainda que ele tivesse muito mal, 3 dias é o suficiente para alguém morrer, filho. Alguém que está furado ao lado de Jesus, vazando sangue, furo na mão, furo no pé, cabeça furada, com as costas lascadas, porque a gente já explicou que as pancadas que ele tomou abriam rasgos. Ficou 3 dias dentro da pedra, acordou bom e saiu de lá, removeu a pedra. Tem gente que diz isso. Jesus dormiu esses 3 dias, acordou top e foi embora. Ou vamos dizer, os inimigos de Jesus roubaram o corpo, beleza, mas se os inimigos de Jesus roubaram o corpo, quando Pedro começou a pregar que ele vive, que ele ressuscitou, por que não falaram, mentira, que o corpo dele, roubamos, está com a gente, ressuscitou nada, o corpo está aqui. Então, assim, algumas questões bem absurdas, mas você vai ouvir questões acerca disso, e é bom que você saiba para dar resposta. Então, repito, o fato dos discípulos terem desacreditado só confirma que nem eles mesmos esperavam que isso acontecesse, mas aconteceu, porque se assim não fosse, eles não teriam morrido por essa verdade, não teriam dado a sua vida pelo seu Senhor Jesus. Outra coisa, se Jesus tivesse tido seu corpo roubado, ninguém ia desenrolar o corpo dele, dobrar os lençóis, colocar dobrado, pegaram, eles simplesmente iam levar o corpo com tudo, corpo enrolado, corpo enfaixado. Ninguém ia ficar, não, vamos tirar o lençol, vamos levar o corpo nu, no meio da rua. Jesus, com certeza, ele mesmo tirou, e aí, de novo, entra um mistério. Que roupa Jesus arrumou, pastor? Sei lá. Não sei. A Bíblia não diz. Onde Jesus arrumou roupa? Não sei. Os anjos devem ter trazido uma roupa celestial para ele. Mas não sei. Mas você percebe? Se você vai roubar um cadáver, você não vai ficar, não, vamos desenrolar ele, vamos dobrar as pastinhas aqui direitinho. Não, pega e sai correndo. Porque se daqui a pouco chega alguém aqui, está amanhecendo. Não olha para trás não, meu irmão. Você já foi criança, já fez besteira, sabe como é que é? Não olha para trás. Vamos logo. Será que você vai ficar dobrando o lençol? Então, outra coisa que prova também que Jesus deixou tudo organizado nesse tempo que ele teve ressuscitado. Então, Lucas não nos diz como que foi o encontro com os demais apóstolos. Só diz que eles voltaram para casa, Pedro estava maravilhado, João diz que voltaram para casa, mas não diz o que os outros apóstolos acreditaram, e assim termina o nosso texto dessa noite. Fazer umas aplicações para a gente terminar, queridos. Primeira aplicação que eu faço, também não quero me alongar muito nela, a gente já falou, é acerca da realidade da ressurreição de Jesus. Devemos afirmar, devemos crer e devemos, inclusive, defender essa verdade. Jesus ressuscitou. Porque, claro, poderia citar aqueles vários textos que Paulo diz, olha, se ele não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Se a nossa esperança em Deus se limita apenas a essa terra, nós somos os mais miseráveis do mundo, dos homens. Então ele ressuscitou. Porque se ele não ressuscita, queridos, tudo aquilo que a gente está acreditando aqui é uma mentira. Se ele não ressuscitou, se você acha que, pastor, aí é demais, né? Aí eu vou ter que ser uma pessoa muito bitolada, aí eu vou ter que ser uma pessoa muito irracional para acreditar nessa história de ressurreição. Então, meus irmãos, você tem que desacreditar de todo o restante da Bíblia, porque toda ela, então, está sustentada em cima de uma grande mentira. Os apóstolos que a escreveram, os homens que a compilaram, os homens que botaram para frente essa história são mentirosos. E a gente está crendo numa mentira. Então não existe meio termo. Apesar de ter alguns crentes aí que conseguem adotar essas teorias. Não acreditam em milagre, acreditam que algumas passagens da Bíblia são figuras de linguagem, são histórias. Então, queridos, não dá. Não dá para falar, pastor, não, eu creio em Jesus, eu creio que ele foi um homem muito bom, um homem de Deus, muito abençoado, foi santo, que ele morreu na cruz. Mas esse negócio de ressurreição, eu acho que é uma figura de linguagem para a nossa alma que vai para o céu. Não dá para acreditar nisso. Se você é um crente que pensa assim, você crê numa mentira. Uma mentira não salva ninguém. O pai da mentira é o diabo. Mentira não leva ninguém a lugar nenhum. Então eu creio nisso aqui como verdade. Ainda que a minha mente racional diga, esse negócio é complicado, esse negócio é estranho, mas ele ressuscitou. Creio nisso, creio.
creio nisso como se eu tivesse ali visto. Segunda aplicação, quão obscurecido, quão confuso estavam os discípulos sobre a ressurreição. Então você vê que realmente não é um assunto fácil. Por isso que eu disse, creiamos pela fé. Creiamos porque está na palavra. Se está na palavra, aconteceu. Mas os próprios discípulos estavam confusos. Os próprios discípulos estavam meio obscurecidos, meio tontos com isso. E demoraram a crer na ressurreição. Demoraram a crer nas promessas das mulheres. Demoraram a acreditar. Outra coisa interessante, nem entrei nesse viés, mas já falamos aqui que a Bíblia, ela valoriza a mulher ao extremo. E você percebe, claro, uma postura um pouco machista dos discípulos, sim, não acreditar. Porque naquela época, realmente, não se acreditava muito. Mas você vê que a Bíblia mantém mulheres que eram menosprezadas, que eram consideradas sem importância, como as primeiras testemunhas da ressurreição. As primeiras missionárias que pregaram, ele vive, foram as mulheres. Então, como eu repito aquilo que eu venho dizendo aqui alguns domingos, a gente não precisa de feminismo para valorizar a mulher. A gente não precisa de um partido ideológico. A gente não precisa de mulheres dizendo um monte de besteira para dizer que as mulheres têm poder. A Bíblia dá poder às mulheres. A Bíblia dá valor às mulheres. A Bíblia diz que elas têm importância, que elas são mensageiras, que elas são testemunhas da ressurreição de Cristo, que elas são importantes. E que na maioria das vezes foram mais corajosas do que os homens, porque os homens meteram o pé e elas ficaram. A Bíblia diz que a mulher é o que ela é. Não preciso de nenhum movimento político, de nenhum movimento que venha me dizer como devo tratar as mulheres, com respeito, com amor, com carinho. A Bíblia me diz isso. A Bíblia me diz que a minha esposa, e não para diminuí-la, mas para mostrar o meu cuidado para com ela, é a parte mais frágil do relacionamento. E que se mal com ela estou, as minhas orações não chegam a Deus, são interrompidas. Que valorização maior do que essa? A Bíblia diz que se você não tem um bom relacionamento com a sua mulher, as suas orações são interrompidas. A Bíblia diz que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se necessário morrer por ela. Queridos, eu não preciso que ninguém me ensine, porque a Bíblia me ensina o lugar da mulher. A Bíblia me ensina. Terceira aplicação. Quão esquecidos, isso eu já falei, quão esquecidos estavam os discípulos, Eu poderia acrescentar aqui, quão incrédulos estavam os discípulos. E aí, lembrando, o amor lança fora. Esquecimento, incredulidade, medo, temor, dúvida, o amor lança fora. Ame mais, ame mais. Peça a Deus para aumentar o amor. Foi sobre isso que o Sandro falou e nós falávamos aqui sexta-feira. Peça a Deus, porque o texto que Sandro leu diz, porque Deus derrama no nosso coração o amor. O Espírito derrama o amor. Então peça a Ele. Quarta e última aplicação. E aí é um pouco redundante da primeira. Os discípulos demoraram a crer em tudo aquilo que ouviram de Jesus. E às vezes nós somos bem parecidos. Mas eu repito, queridos, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele te disse, não desista, não desanime, não permita o esquecimento, não permita a incredulidade, não permita que as circunstâncias, não permita que Satanás, não permita que a sua própria mente, o seu próprio coração, o seu vizinho, às vezes até alguém da sua família te diga o contrário. Se Ele te prometeu, creia, creia. Se Ele disse, creia, porque por acaso haveria algo demasiadamente impossível para o nosso Deus? É óbvio que não. Creia, saia daqui nessa noite lembrando disso. Creia. Amém? Vamos terminar? Fiquem de pé.